Bruno, o grande Giordano Bruno, que foi queimado na fogueira pela intransigência e o fanatismo da igreja. É célebre uma das suas últimas frases, que disse: se esta ciência, que tantos benefícios trará à humanidade, será só catástrofe se o homem não encontrar o significado e o valor do seu uso. Esta frase é do século XV depois de Cristo. A sua atualidade é extraordinária. Eu vejo que você sumiu. Será que deu algum problema? Não, estou te ouvindo, Vitor. Estou te ouvindo. Ah, ótimo. É que desapareceu outra imagem. Então, nada mais atual em pleno século XXI. Aliás, ontem mesmo eu estava revendo uma das obras-primas de Elia Kazan, de 1953 ou 54, com James Dean, Juventude Transviada. A juventude transviada é o descaminho, é o rebelde sem causa, é a falta de sentido da existência. Obra-prima, nada mais atual do que hoje. Parece que ele foi revisitar Giordano Bruno, onde nós temos as melhores tecnologias. Aqui estamos usando uma delas. Podemos nos comunicar com as pessoas de 4 cantos. Eu mesmo atendo a pacientes pelos 4 cantos do planeta. Eu tenho pacientes na Austrália, tenho pacientes no Chile, em Londres, em Nova York. É um privilégio. Porém, ainda a grande tristeza é que esta tecnologia não resolveu, muito pelo contrário, agravou as condições fundamentais da necessidade humana. E quais são elas? Que há 10 mil anos eram iguais e daqui a 10 mil anos não há de mudar. Amar e poder ser amado. Respeitar e poder ser respeitado. A lei ainda do direito universal enunciado na obra-prima de Sófocles, em Antígona, nascer, viver e morrer por dignidade e honra como um direito universal de todos. Continuo. O direito de ir e vir, e hoje tão açoitado por essa pandemia, mas que não houvesse elas, nós já estávamos com este direito de ir e vir extremamente açoitado e desrespeitado. Traduzo. Andar na rua é um perigo. Andar de janela aberta num automóvel é um perigo. Que civilização é esta que não dá o mínimo de dignidade ao ser humano? O respeito e a possibilidade de poder caminhar em paz. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não adianta nada meus automóveis de última geração se eles não me permitem circular em paz, circular em tranquilidade. Quer dizer que para eu poder circular, eu preciso me colocar numa cadeia móvel que se chama o automóvel blindado? Que absurdo é esse? Prefiro muito mais estar numa carroça, a céu aberto, com tranquilidade e passear. Vitor, Sim. Se você me permite a provocação, e assim eu gostaria que a gente tocasse, se você concordar, eu fazendo provocações, assim como as pessoas estão convidadas a fazer provocações e perguntas. E eu queria te perguntar o seguinte, meu querido. Há mais de 10 anos eu te conheço e acompanho essa sua missão e esse seu engajamento falando destes temas. E a gente percebe nos últimos 10 anos um acréscimo constante da medicamentalização, das soluções para a angústia, para a depressão, para a solidão, para os desajeitos de relacionamentos. A gente percebe que isso está sendo resolvido em grande medida, especialmente nas metrópoles, grandes centros, países desenvolvidos, e não só, resolvendo na prescrição médica,
que você tem a comentar sobre isso, Vitor? O Brasil virou um paraíso das indústrias farmacêuticas, especialmente dos antidepressivos e dos ansiolíticos. Bom, em primeiro lugar, agradeço que o meu consultório está cheio. A primeira coisa. Aliás, eu adoro andar pela Avenida Paulista. Agora não, porque temos esse problema de quarentena, mas sempre eu gosto de caminhar pela Avenida Paulista quando eu levava meus livros para a Livraria Cultura e outros lugares para a FENAC, e olhava aqueles loucos histéricos buzinando pela avenida às 6 horas da tarde, e eu olhava e dizia, mas que ótimo, continuem assim, buzinem bastante, porque assim meus pacientes estarão mais disponíveis no consultório. Isso aqui virou um pandemônio. A medicalização é outro fenômeno de uma ilusão farmacêutica, onde eu posso dizer com toda segurança que 95% que está nas farmácias é lixo atômico. A histeria coletiva da magia. Antigamente nós tínhamos a magia do caldeirão, agora nós temos a magia da farmácia. Você vai na farmácia e pede uma pílula que vai resolver a tua vida, que obviamente não resolve, só te engana. É o famoso me engana que eu gosto. A tragédia nunca esteve mais evidente nesta condição. A ilusão de que pílulas químicas resolverão a tua vida é uma enganação tremenda. E agora, falando sério sobre minha atividade de consultório e de tantos colegas meus, o meu pior trabalho é desintoxicar meus pacientes, cuja imensa maioria me chega intoxicado por uma psiquiatria desastrada, por uma medicalização desnecessária e cheia de efeitos colaterais. O Brasil é o segundo consumidor mundial de Rivotril. Só perde os Estados Unidos. Bom, para os Estados Unidos ninguém consegue perder para essas coisas. Não existe civilização, entre aspas, que isso não é civilização, mais catastrófica do que a americana. Campeão mundial por 100 mil habitantes de infartos. Campeão mundial por 100 mil habitantes de alcoolismo. Campeão mundial por 100 mil habitantes de AIDS. E assim sucessivamente. Vocês estão vendo o que está acontecendo agora? Quer dizer, nós perdemos o rumo da civilidade. Nós perdemos o sentido do que é construir um ser humano verdadeiramente saudável. Aqui o Brasil é uma exceção. Em cada esquina eu vejo uma estupidez de academias para deixar bumbum durinho e peitinho durinho. Que inutilidade é esta? Que barbaridade é esta? Ô, Vitor, uma coisa que eu percebo é que você não perde o fio da navalha, né, Vitor? A navalha continua afiada aí, hein? Eu não tenho papas na língua e nem na navalha. Eu tenho um compromisso com a verdade. Meu querido, bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria colocar, claro, buscando referências nesse manancial enorme. E aqui não é bajulação, não, tá, gente? É comprovação de quem já ouviu muito o Vitor falar de diversos momentos da mitologia, especialmente da mitologia grega, arcaica, mas também egípcia, entre outras. Vitor, tem para a gente colocar a mitologia e colocar o amor na jogada, porque eu queria que a gente caminhasse também. Você apresenta para a gente esse cenário e a gente experimenta esse cenário no cotidiano, tanto os desencontros, tanto o adoecimento, mas olhando para um lado também, o lado luminoso das possibilidades. Eu me lembro aqui do mito de Teseu, do Minotauro e de Ariadne. Sim. E tem um momento em que Teseu consegue vencer o Minotauro, no entanto, ele só consegue sair do labirinto por conta do fio de Ariadne. E, portanto, para mim, isso sempre simbolizou que, às vezes, a gente pode ter uma força absurda, a gente pode ter uma destreza intelectual para vencer o monstro, mas se a gente não tiver o amor, de nada vai servir essa vitória, porque estaremos perdidos e perdidas no labirinto da vida. Gostaria que você comentasse o que é o amor nos dias de hoje. E esse mito é extremamente paradigmático.
O fio de Ariadne é o fio da vida. Na verdade, a mitologia, eu gosto muito da observação de Joseph Campbell, quando lhe perguntaram, mesmo que você acha, mitos não são mentiras? Não é uma coisa que não tem nada a ver com religião? E ele respondeu, com o brilhantismo de sempre. Meu amigo, mitologia é a religião dos outros. Dispensa comentários, né? Na verdade, a mitologia não é senão a linguagem dos deuses, a arte multimilenar de transmitir as leis cósmicas da arte de viver e amar para a nossa condição humana aqui, para essa nossa condição mortal, onde nós viemos sem sermos consultados e também nós partiremos sem sermos consultados. Vamos aproveitar esse intervalo extraordinário. Então, o fio de Ariadne é uma grande lição paradigmática da tradição minoica, das mais belas tradições pré-helênicas, onde não existe possibilidade nesta existência senão através do amor. E nós estamos falando de um amor legítimo. Nós estamos falando de amor chupa-chupa. Nós estamos falando desse amor edificaz, essas asneiras. Estamos falando da capacidade de doação e de receber, que é a única coisa que nos torna, de fato, humildes, que nos dá uma elevação da condição humana e uma beleza extraordinária. Então, este mito quer vencer o Minotauro. Veja só, vamos só retomar o mito rapidamente. O que é o Minotauro? É tudo aquilo que o humano deveria ser. Cabeça de touro e corpo humano. A cabeça de touro representa a estupidez. Dar com a cabeça na parede. Ou seja, é o chifre na cabeça que representa a força bruta. E o corpo humano não é nada perto do corpo de um touro. O nosso destino deveria ser o contrário. Cabeça humana, cabeça iluminada, divina, e o corpo de touro. Então, este mito mostra muito bem o que é o desastre da civilização. Eu diria mais que é só você ir para a academia hoje, para qualquer academia, que você vai encontrar milhares de minotauros. Deu para entender o que eu quis dizer? Né? Nosso caminho é oposto. Eu não preciso de cabeça cocô de passarinho, e nem com chifres, e muito menos de corpos todos treinados. Eu preciso de cabeças lúcidas de compaixão, cheias de paixão, e de corpos suaves e delicados. Esse é o desastre da civilização, se é que não podemos chamar de civilização, do século XXI. O que você entende como lucidez nos tempos de hoje, Vitor? Como uma pessoa lúcida olha para o mundo contemporâneo? O que é? Explica para a gente na sua ideia. Então, a primeira coisa para a lucidez começar é o mito da caverna, de Platão. Sim. E sair da escuridão, que acha que é luz. Que escuridão é essa? Bom, para começo de conversa, pare de ver o Jornal Nacional. Para começo de conversa, pare de assistir o Big Brother. Isso é uma fábrica de estupidez, para dizer o mínimo. Para começo de conversa, desligue tudo e ligue a antena para Deus de ti. Comece a conversar com você. Comece a buscar a tua própria lucidez. Comece a se indagar de onde você veio. O que você está fazendo aqui? Para onde você vai? Ou você acha que você é apenas um monte de aminoácidos que por acaso se misturaram, que deram 70 trilhões de células, que é a média de um corpo humano, e que o teu objetivo na vida é só casar, botar filho no mundo, depois virar chofer de neto? Lamento. Você já foi morto e já não foi avisado. Ô, Vitor,
Para colocar uma pimenta aqui, eu queria. Você é um grande estudioso também do Joseph Campbell e, por consequência, você também bebe na fonte de Jung, né? Claro, Por claro que extensão, claro, né? E Jung traz a ideia dos arquétipos. E quando você fala desse nosso adestramento social e tudo mais, eu me lembro muito do arquétipo da persona, né? A persona dessa nossa obediência às exigências sociais. Agora, Vitor, que tipo de jornada, falando uma expressão de Campbell também, da jornada do herói, da heroína, que tipo de jornada vai ter alguém nos dias de hoje que decide romper com a sua persona? Que tipo de trabalho tem que ser feito, Vitor? Você, como um psicanalista, um terapeuta mítico, o que está pela frente da pessoa que decide romper, ou pelo menos fazer uma volta para encontrar o seu destino a cumprir, saindo dessas obediências sociais que muitas vezes não correspondem, por isso nos entristecemos, por isso nos vemos distantes do nosso sentimento de pertencer à nossa própria vida, né, Vitor? Então, veja, a questão seríssima que você coloca abre duas perspectivas. A primeira delas é realmente muito trágica, que é a condição humana da brasilidade. O que eu quero dizer com isso? Eu, aqui no Brasil, me deparo com uma população que é mais da metade do Brasil, que não tem a menor chance de poder refletir sobre isso. É gente que, quando ganha R$1.000 por mês, que é o tal do salário mínimo, porque metade não ganha nem isso, enfrenta uma condição de vida massacrante, onde a extraordinária reflexão literária brasileira nos trouxe presentes extraordinários. Eu falo de Guimarães Rosa, de obras-primas da literatura nossa, além de Guimarães Rosa, e outros autores extraordinários, onde nos mostram que esta população não tem escolha. Como é que eu posso falar de talentos, de coragem de ser, de buscar o seu destino, de ter a coragem de ser desta gente humilde e massacrada, que é a maioria do Brasil, por favor, que tem que pensar se hoje trabalha é para ganhar o direito de comer amanhã. Isso é mais da metade da população brasileira. Então, aqui fica o meu recado de imensa compaixão sobre esta gente que não tem o direito de existir. Ela tem apenas o direito de ser escravos. E esta é uma realidade sobre a qual, mesmo hoje, nesta pandemia, eu vejo os governos, seja desse babaca, dessa dondoca aí que nós temos de governador, que pode fazer, está certíssimo que faça uma restrição, mas, como é que fica essa gente? Que se não comer hoje, morre amanhã. E esse outro babaca desse presidente que fala, protesta, tem razão, a economia, mas a economia, e cadê a economia para essa gente? Então, eu estou apenas tocando nesse assunto porque isto é uma realidade de 500 anos desta terra brasileira. Isto é uma questão gravíssima da condição humana daqui. Tá? Viva Jorge Amado, viva Guimarães Rosa e outros gênios, viva o Enquil, que nos mostrou esta condição, da tragédia da condição humana. Agora nós temos uma outra parte da população, que deve dar uns 20% no máximo, que pode sim encontrar a si próprio. A classe média para si. Esta é desvairada e trabalha como louca para ter mais do que precisa.
e só pensa nela mesma e dane-se o resto. Essa tal da classe, principalmente paulistana, de um egoísmo extraordinário, que só quer mais, mais e mais. Esta é a população que eu atendo, infelizmente. Seja na Unifesp, nas doenças neuromusculares, seja no meu consultório. Trabalha muito mais do que deve, tem muito mais do que precisa, e não se basta. Este é o nosso século XXI. Ô, Vitor, e você vê uma relação, uma vez que você tocou nesse assunto da desigualdade social, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. É notório isso. Só posso fazer uma parte? O Brasil é um país rico, cheio de gente pobre. Exatamente, porque o Brasil está entre as 10 economias do mundo, as 10 mais endinheiradas, e estamos, quando a gente fala de índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, a gente está sempre ali entre 70 e 80 a posição. Logo, há uma discrepância absurda. Né? O que acontece entre a 10ª posição e a 80ª? Né? Ou seja, é o nosso grande desvario como população. Agora, quando você fala de uma classe média para cima, e classe média alta, esses talvez 20% que você cita, um processo de esclarecimento dessa gente poderia ampliar a distribuição de renda, a educação de mais qualidade, porque você acredita nisso que Platão dizia do rei filósofo? A gente precisa disso hoje para poder ampliar, melhorar a nossa república? Mas não há dúvida, só que nós não temos educadores para isso. E não é culpa dos professores. Se você não preparou um professor, como é que você quer que ele dê aquilo que ele não tem para dar? Se você tem um MEC medieval, no pior sentido da expressão, porque a Idade Média foi maravilhosa em muitos aspectos, como é que pode? Se você tem, falo que educação hoje precisa ser revista. Mas que educação é esta? Se você examinar o currículo da educação de hoje, ele é absolutamente catastrófico, tecnicista, absolutamente tecnicista. Eu não nego que você tem que ensinar a ler e escrever, que tem que aprender alguma profissão. Mas isso não é educação, isso é tecnologia. Tecnologia de esquina, tecnologia básica, de sobrevivência. Isso não é formar um cidadão. Como é que eu espero que essa classe média egoísta, absolutamente só sabe olhar para o seu próprio umbigo, se ela não tiver uma educação ética, uma educação sobre a dignidade da vida, sobre a arte de viver e amar? Você viu isso alguma vez nas escolas? Só lá para a ideia, 2.500 anos atrás. A escola hoje é a escola do bullying. A escola hoje é de massacre. Por favor, revejam os que não viram, e vejam, aliás, os que não viram, a obra-prima de Elia Kazan, 1953 ou 54, Juventude Transviada. Hoje, não é só a juventude que está transviada, é o MEC que está transviado. É o MEC, que é um bando de babacas, imbecis, retrógrados, que querem ensinar a ler e escrever mal e porcamente, diga-se de passagem, porque o processo de alfabetização é uma catástrofe, e acham que isso é educação. Não é e nunca foi. Educação é educar para ser verdadeiro, a coragem de ser, e para respeitar o outro. Onde está essa educação? Ô, Vitor, então, é um embrólio lascado esse, para a gente voltar para dentro de casa, ou para nossa convivência mais próxima. Quando você fala dessa decisão do sujeito, eu suspeito que o processo terapêutico tenha isso como uma das missões mais importantes, que a pessoa se responsabilize pelo seu processo, pelo seu destino,
e compreenda melhor, e aí, claro, fique à vontade para você contar um pouco até da terapia mítica, que é essa sua criação. Agora, como que a gente vai conseguir lidar, tem essa expressão, o que vão pensar de mim? Como se preparar para ser dissonante em relação a mãe, pai, marido, mulher, namorada, empresa? Como é que a gente faz para se preparar? Porque não faltarão dedos apontados, Vitor. Não tenho a menor dúvida. Essa é uma questão fundamental do problema, que, aliás, é meu último livro. Ócio, Culpa e Existência, uma tragédia judaico-cristã. Nós vivemos na tragédia da culpa. Ai de você se pensar no ócio. Ai de você se pensar no prazer. Tem que ser desvairado e com a cabeça cheia de álcool ou de outra droga, senão você não consegue. Compreendo perfeitamente tudo isso, mas eu vou separar novamente essa questão. Primeiro, para que eu possa trabalhar com a minha terapia mítica, que é a arte de encontrar o sentido, a coragem de existência, esse é meu trabalho, fora das pressões e dos massacres do meia-culpa, que graça por todos os cantos da condição humana, dessa tragédia judaico-cristã, a imensa maioria, quero repetir isso, da população não tem chance para isso. Não dá para pensar muito em culpa e existência quando você enfrenta 2 horas de metrô e ônibus e mais 2 horas de metrô e ônibus para voltar para casa com um salário de R$1.000. Isso é mais da metade da população brasileira. Essa imensa maioria não tem chance de pensar sobre isso. Eu gosto muito das reflexões do Drauzio Varela a respeito disso. Como é que eu vou falar em qualidade de vida com essa gente que passa 4 horas no ônibus e no metrô? Ponto. Isso é o massacre da Serra Elétrica. Número 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essa é uma questão sobre a qual eu tenho que abrir as portas e deixar em aberto mesmo. A outra, para aqueles privilegiados, que são 15% a 20%, que são os que eu atendo. Mesmo estes estão massacrados, aí entra a questão que você colocou, meu querido Felipe. A questão de uma culpa inafiançável, que se você não trabalhar que nem um louco, você é um vagabundo. Aliás, eu gosto de fazer essa brincadeira muitas vezes com gente que, às vezes, eu cruzo amigos na rua, etc. Agora não, mas até recentemente. É a frase clássica. Você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo. Oh, e aí, meu, tudo bem? E aí, trabalhando muito? Eu digo, não. Cara, parece que você falou um palavrão. Ele não fala, não tem coragem de responder, mas ele acha que eu sou louco. Eu não quero trabalhar muito. Estou ótimo assim. Eu quero viver com pouco. Eu aprendi na vida a grande charada, viver mais com menos. Você quer me escutar? Eu te amaldiçoar, me convide para shopping. Eu tenho pavor de shopping. Sabe o que é pavor de shopping? Se shopping dependesse de mim, já tinha falido. Eu detesto consumo. Eu adoro. Sabe qual é meu sonho de consumo? Não precisar consumir nada. É uma delícia começar o dia sem ter gasto nada. Para que gastar, meu? As minhas roupas estão ótimas, não preciso mais nada. Tudo está nos trinques, que delícia. Eu quero tempo para gastar. É esse o meu trabalho, terapia mítica. Ensinar os pobres indivíduos de que não é para achar dinheiro para gastar, é para achar tempo para gastar. É para ter o prazer de gastar o tempo em coisas que não tem que gastar dinheiro. Aí está o meu grande desafio. Ache tempo aqui dentro de você, dentro da sua magia como ser humano. Você tem tanta coisa maravilhosa. E tenho grandes exemplos.
Nietzsche, por exemplo, não andava sem o seu caderninho de notas. Ele gostava de passear pelas praias, quando estava aposentado. Aliás, eu faço exatamente a mesma coisa. Adoro. Meu caderninho é indispensável. Eu preciso conversar comigo e conversar com os deuses. Eu não vou na igreja, está louco, meu? O quê? Os caras ainda querem cartão de crédito para pagar? Isso é uma trouxa. Trouxa que quer comprar com dinheiro aquilo que é inafiançável. É uma delícia ter o seu caderninho e refletir sobre a arte de viver e amar. Aí está o meu Vitor, diga, meu pai. Meu querido, aproveitando que você falou de Nietzsche, eu estou com uma provocação engatada aqui. Eu vou te fazer a provocação, depois vou ler alguns comentários que o pessoal está mandando, tá bom? Tem uma frase do Nietzsche que eu gosto muito, que é assim, algo assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados como loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Tá? E que não sabiam dançar. Eu quero pior. Então, essa guardar é genial. Então, você percebe? Então tem a figura de gente dançando, e aí tem um bando de gente julgando porque não está ouvindo a música ou não sabe dançar. Então vamos guardar essa imagem. A outra imagem, que é um trecho que eu puxei aqui de uma obra do Campbell, que é uma obra que reúne uma série de palestras do Joseph Campbell, que é um livro muito agradável, que se chama Mito e Realidade. Para quem quer uma entrada tranquila na obra de Campbell, Mito e Realidade é uma obra que traz algumas transcrições de palavras. E Campbell era uma delícia falando, né? Ele fazia questão de se fazer explicar. E nesse livro, na página 20, e eu quero juntar isso com essa ideia do Nietzsche, a turma que não consegue ouvir a música e fica criticando quem dança, o Campbell diz assim: claro que para atingir o transpessoal, né, é preciso passar pelo pessoal. É preciso ter ambas as qualidades. Claro, o que esse indivíduo encontra ao penetrar fundo no inconsciente é o inconsciente de toda a sociedade a qual pertence. Essas pessoas estão atadas a um horizonte estreito e compartilham um sistema limitado de problemas psicológicos. E assim, o xamã se torna um professor, um guardião da tradição mítica, mas ele é isolado e temido. É uma posição perigosa de se assumir. Ô Vitor, quem são os xamãs de hoje em dia que podem nos ajudar a diminuir a estreiteza da nossa visão, Vitor? Para a gente poder dançar e mandar as favas quem não ouve a música. Bom, no atual governo está complicado, em primeiro lugar. Está muito difícil. Quem são os xamãs? São os chamados avatares, os iluminados, que estão tão raros, né? Uma pena, eles estão rarefeitos. Primeiro, porque foram proibidos, e não é de hoje isso. E segundo, porque, como Platão foi muito inteligente nisto, ele, comentando na Apologia de Sócrates, ele disse: não tomarei cicuta. Prefiro ficar quieto. Onde estão os xamãs? De fato, grande pergunta. Onde estão esses xamãs? Escondidos. Por que execrados? Eu mesmo, que já fui chamado de iluminado, de xamãs, etc., etc., eu tomo imenso cuidado com isso. Tomo enorme cuidado de me expor ao grande público. Aliás, eu nunca me esqueço de que o grande público escolheu Barrabás e condenou Cristo. Então, muito cuidado com o povo. O povo é perigoso. Existe um artigo deslumbrante, brilhante, de um grande professor da Unicamp, que infelizmente é falecido, faz uns 2 anos, que
cujo tema é esse, é só entrar no Google, Ganhei Coragem, do Rubem Alves, onde ele fala exatamente isso. Muito cuidado. Aliás, eu vou mais citar algo mais antigo ainda, do grande Leonardo da Vinci, no final da vida dele, está na biografia, inclusive, dele. Uma pessoa enviada pelos Médicis resolveu entrevistá-lo e lhe perguntar como é possível que você conquistou essa lucidez extraordinária. De onde veio essa tua genialidade? Bem, ele colocou a seguinte resposta. Alguns têm o privilégio de nascerem iluminados. Eu fui um deles. Outros poucos conseguem iluminação com a ajuda de um mestre. Os que você está mencionando. Entende, Felipe? Lamento informar, no entanto, que a imensa maioria jamais. Bom, o Brasil é um perfeito exemplo disso. Donald Trump, então, nem se fala. Você sabe a etimologia de Donald Trump? Desculpem a franqueza. A etimologia? O nome dele. Donald dispensa comentários, né? O Pato Donald é um palhaço perfeito. Trump, alguém sabe o que significa Trump em inglês? É uma música maravilhosa do Frank Sinatra. The Ladies of Trump. A madame é uma trapaça. Pronto. Palhaço trapaça. Pronto. Isso é United States of America, que é um massacre, é a Roma de hoje, claro que é a Roma de hoje. Palhaço trapaceiro, é isso mesmo. Só vou fazer uma defesa aqui dos bons palhaços, né, Vitor? Porque os palhaços podem ter um papel. Estou falando do palhaço lamentável, não estou falando do palhaço maravilhoso, que é os doutores da alegria. Os doutores cidadãos, os doutores da alegria. Estou falando daquele que é trapaceiro mesmo. Sim, sim. Se é o palhaço trapaceiro, é a pior coisa que tem, porque ele se vale de uma máscara para se esconder, não para se revelar. Né? Tá. Deixa eu te fazer mais uma provocação aqui, Vitor, para a gente dar mais um pulinho na ideia dos mitos e como essa linguagem universal pode nos ajudar. As pessoas estão comentando algo aqui, eu acho que tem até a ver com posso fazer uma conexão com uma pergunta que eu tenho a te fazer. Até o Eduardo citou aqui que tem o Eduardo Santos falou de um grupo de médicos chamado Missão Covid. Ele é bacana porque tem um atendimento gratuito online para tirar algumas dúvidas. Agradeço aqui, Eduardo. Aí a Ariane falou que assim, é verdade, nós somos muito julgados por tentar manter uma sanidade. Aí ela diz assim, se eu não estou fazendo 1000 faculdades, mestrados e blá, 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 e mostrando que sou útil economicamente, dizem que eu sou improdutiva. Ela também disse que não quer trabalhar muito, ela quer, na verdade, viver... Vou interromper. Graças a Deus que ela é improdutiva. Eu odeio essa palhaçada de produtivo, tá? Esse proativo é o maior palavrão de imbecis que existe. A arte de viver não é produtiva. A arte de viver é criativa. Continua. Boa. Não, seguindo os comentários aqui também, a Ariane aqui, o Eduardo falou aqui, fez um comentário, para um louco tudo é normal, menos ele. E aí a Cláudia faz um comentário que eu queria explorar isso aqui. A Cláudia está otimista pelo comentário dela, que depois desses dias que estamos vivendo, de isolamento, de pandemia, mudaremos do ter para o ser. E aí, na sequência, o Eduardo já pergunta, será, Cláudia? Né? Então, não me parece uma unanimidade essa aposta. O que você vê nesse sentido, Vitor? E eu queria te fazer uma provocação adicional.
Se a gente olha nos trabalhos de Hércules, um dos trabalhos fala das cavalariças de Algias, ou de Álgias, né? Isso. Em que você mesmo nos ensina que ali estava uma provocação da importância da gente fazer o nosso banho interior. Uhum. Então eu queria te perguntar essas duas coisas. Você está no time da Cláudia, que acredita que a gente vai ter uma mudança de consciência por conta dessa pancada que a gente está levando. E segundo, que você comentasse um pouco do banho interior, que há milênios vem sendo promovido pela mitologia e por tantas outras terapêuticas depois. Pronto. Então, em primeiro lugar, o meu otimismo não é tão grandioso. A história nos ensina grandes lições. Estudar história é aprender para não repetir os seus erros e aprender suas lições. Uma das coisas que mais me espanta na condição humana aqui, particularmente do Brasil, é a falta de memória. Isso não quer dizer que eu esteja desesperançado, mas eu vejo que aqui é uma grande dificuldade de se aprender com as lições da história, propriamente, inclusive, da história brasileira. Aliás, eu venho de família diplomática. Eu não me esqueço, não entrei na década de 50, de meu pai execrando, como embaixador que ele era aqui, a catástrofe que era a criação de Brasília e a destruição que ia ser o Rio de Janeiro. Deu no que deu. Não precisa ter bola de cristal. Brasília representa o primeiro endividamento da história do Brasil, da qual nós pagamos até hoje. Aliás, não pagamos até hoje, estamos endividados até hoje. Da catástrofe que foi o Rio de Janeiro e continua. Quer dizer, é impressionante como aqui ninguém está interessado em entender o que aconteceu com esse país. Todo mundo só se lembra de 5 anos atrás. Se esquece que não tem uma grande história, mas tem uns 500 anos. Então, quando me falam dessa história de que não vamos aprender com esse coronavírus de escambau, desculpa, sabe? Me engana que eu gosto. O brasileiro esquece rápido. E rápido demais para o meu gosto. Desculpe a franqueza. Tá? Essa história já se repetiu. Quando eu cheguei no Brasil, pela primeira vez, com meu pai aqui, em 1955, tivemos a gripe asiática. Ela matou 1 milhão de pessoas. Todo mundo já esqueceu disso, ninguém sabe o que é isso. Se eu perguntar quem sabe da gripe espanhola, em 1919, que matou 50 milhões, todo mundo já esqueceu também. Essas coisas são cíclicas da condição humana. E não é só do Brasil, não. Isso é uma questão mundial. Existe uma questão ocidental de meter a mão não deve. A própria AIDS. De onde ela nasceu? De gente que ficou transando com macaco. É simples assim. É uma falta de memória escandalosa aqui. Não falando só do Brasil. Então, o que nós estamos vivendo hoje é mais um episódio cíclico de muitas e muitas vezes, que já se repetiu. Eu não estou falando nem da peste bubônica e outras catástrofes que mataram 1/3 da população da Europa. Foram 60 milhões de pessoas. Espera aí, gente. Por favor, leiam história. Senão a burrice vai se multiplicar. A história nossa é muito mais complexa e ela só serve para uma coisa: lições, para que a gente não repita no futuro as burradas do passado. Então, o que eu estou vendo hoje é uma histeria coletiva e que gente que não entende 1 milímetro do seu passado. Por favor. Esse imediatismo é uma imbecilidade sem precedentes. A história se repete muito mais do que vocês imaginam. E, infelizmente, a condição humana, não é só o Brasil, ainda não aprendeu. Triste.
Essa é a primeira pergunta que você fez. Qual era a segunda mesmo, meu caro? A segunda tem a ver, Vitor, até mesmo para a gente oferecer alguma resistência, ainda que no plano individual, né? Se a gente não pode dar conta dessa falta de memória coletiva, mas no plano individual a gente pode buscar o nosso caminho de desenvolvimento. Nos trabalhos de Hércules, um dos que mais me marcam, e eu pergunto a você sobre ele, é sobre o banho interior. Quando Hércules precisa ali nas cavalarias cláudias, né? Como é que a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano, Vitor, encontrando o momento de um verdadeiro banho interior? Isso é importantíssimo. A questão do banho interior é gravíssima. Muito bem, só que agora meu drink terminou e eu preciso refazê-lo. Eu preciso de 30 segundos. Vá lá, enquanto isso eu vou cantar uma música, Vitor. Ótimo, entretenha. Se eu fizer isso, não sobra ninguém. Eu vou aproveitar para compartilhar com vocês aqui. Eu vou colocar aqui no chat, pessoal. É uma lista de presença virtual. Você leva exatamente os 30 segundos para preencher, para que a gente possa até registrar a sua presença aqui. Então, por gentileza, veja se você consegue clicar aqui e já entrar num formulário que aparece. Eu vou te agradecer bastante se você fizer isso. Para a gente é importante o registro da sua presença em mais esse encontro do Canto Educa, tá bom? Então, peço essa sua enorme gentileza. Se alguém tiver alguma dificuldade, me avisa. É bem rapidinho mesmo. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu também quero lembrar, quando o Vitor prepara ali um drink para a gente, eu queria lembrar que o Canto Cidadão também está com uma atividade. Olha lá, já vi gente preenchendo. Então, beleza, o formulário está ok. Obrigado aqui, Marina, já vi seu preenchimento. Torço para que somos mais de 30 pessoas na sala, que todo mundo possa dedicar um segundo a isso. E eu também quero registrar aqui nesse breve intervalo, por gentileza, que se você puder dar uma olhadinha depois nessa campanha que nós estamos fazendo no Canto Cidadão, que é o Canto Mobiliza, exatamente por aquilo que o Vitor estava dizendo, de uma parcela enorme da população ainda ter tremendas dificuldades para sobreviver do básico, né? A gente está fazendo uma arrecadação de recursos financeiros para compra de itens essenciais, tá bom? Hoje mesmo, e aí o Vitor já está de novo com a gente aqui, só para fechar essa questão, Vitor, eu tive hoje numa comunidade na Zona Oeste de São Paulo, com todos os cuidados e tudo, mas eu precisei sair de casa hoje porque eu fui acompanhar uma doação que a gente fez lá para uma organização. E realmente me fiquei um pouco mais preocupado do que já estava com essa condição. Uma comunidade bastante vulnerável, mal a nossa van encostou, dezenas de pessoas se aproximaram já, porque elas já sabem que ali está chegando alguma doação. Não é uma grande novidade no Brasil isso, mas pensando no cenário que a gente tem para frente, gostaria muito de pedir para as pessoas, seja conosco no Canto, seja quaisquer outros projetos, é a hora da gente pensar em como ajudar em coisas básicas também. Em coisas básicas, porque a gente tem alguns meses pela frente de isolamento e essa ressaca econômica também. Fechada esse momento aqui, Vitor, queria voltar para o nosso papo, para a gente colocar um pouco de luz na história aqui, porque o momento é difícil, mas por isso mesmo é importante a gente se fortalecer, Vitor. Tem mais de 10 anos que você jogou na minha cabeça, por meio da mitologia, a ideia do banho interior. Muito bem. Esse conceito e essa prática me perseguem, felizmente, Vitor. Ótimo. E considero esse conceito importantíssimo com o resgate. Nós temos uma dívida multimilenar, eu diria. O que é o banho interior? Primeiro, temos que agradecer muito aos nossos índios, e graças a eles, e se não dependesse de português e espanhol, estávamos roubados, aprendemos a tomar banho todo dia. Banho físico, eu digo, banho limpar o corpo. Sim. Ora, essa tragédia era uma presença constante na história da Europa cristã,
ou seja, a era de Cristo. Porque é preciso que se diga que na antiguidade pré-cristã, ou seja, antes de Cristo, a ideia do banho diário era uma obrigação de todo cidadão. A prova arqueológica disso e arquitetônica são as termas, onde, quando existem cidades, sejam gregas, romanas, ou egípcias, onde não houvesse termas, onde, porque as casas não tinham banheiros, mas todos os cidadãos iam se banhar diariamente. Esta prática desapareceu no início da era cristã. Pasmem vocês. Porque o banho foi considerado imoral pela igreja. Acreditem se quiserem. Porque tirar a roupa, bom, pelo que me consta, é obrigatório tirar a roupa para tomar banho, não? As freiras ainda insistem. Você sabe que freira não tira a camisola para tomar banho, né? Até hoje. Pasmem vocês. De fato, a ignorância é a mãe da fé. Ora, a condenação da igreja ao banho construiu um dos momentos mais negros da história da humanidade, cujo resultado foram a falta de higiene óbvia, onde nasceu uma separação que não existia antigamente entre higiene e saúde. Devo observar a vocês que a língua grega arcaica, que é a mais rica do Ocidente, não tem separação entre higiene e saúde. A palavra higeia em grego significa tanto saúde quanto higiene. Até hoje, no grego moderno, quando você quer dizer saúde para alguém, a gente fala saúde, né? Você vai tomar uma cervejinha, um vinho, você fala saúde. Em grego, você fala higiene. Imagina se falar isso em português, né? Tá chamando a português. Mas isto é multimilenar, quer dizer, higia em grego significa tanto saúde quanto higiene. Notem que a língua neolatina portuguesa, nossa, tem mais ou menos 70 mil raízes. A língua grega tem mais de 400 mil até hoje conhecidas. E não tem separação para higiene e saúde. Dá para pensar um pouco do porquê, não? Tá? Então, isto foi uma das grandes causas da degradação da longevidade. Porque quando você tira higiene, meu amigo, a saúde vai para o espaço. É uma estupidez quem declara, recuperamos, hoje nós estamos com uma longevidade maior. É mentira. A longevidade existiu nos tempos de Sócrates e Platão. Basta ver as lápides dos cemitérios. Ela se perdeu com a degradação imposta pela igreja, pela proibição do banho e da higiene. Muito bem. Estou falando só do banho externo, né? Quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui no Brasil, depararam com índios que gostavam de tomar banho. Que bom, não? Se dependesse deles, tomar banho uma vez por ano, estávamos perdidos. Eu tomo 2 banhos por ano, Vitor. Estou bem, então, né? Você deve ser descendente direto de espanhóis, não o português. Né? Bem, aí está uma questão. Isso resolveu nosso problema de saúde? Não. Não basta tomar banho todo dia. Porque na antiguidade encontramos 3 banhos. Um, que é esse, que é o físico, se lavar todo dia. Basta? Não, não basta. Está faltando 2 banhos. Quais seriam? Bom, está valendo meio ponto na nota de alguém, se eu usar adivinhar. Quem que arrisca aí, pessoal? A Indiara falou que é o banho da mente. Estou vendo aí, apareceu aqui.
banho interno, banho da alma, etc. Bom, um deles estamos começando lentamente a recuperar após pelo menos 2.500 anos, que é a purificação interior. Olha aqui, alguém falou, o Sidney, do chá. Sim, ele já sabe, ele é meu aluno. É mais do que isso. Esta purificação interior significava limpar o teu trato intestinal, do estômago até o intestino. É a origem dos chás, que hoje estão começando a ser recuperados, porque muita coisa foi perdida. Os chás terapêuticos, aqueles que limpam e purificam o seu interior. Mas não é só o chá, não. Algo que foi muito condenado há muito tempo, que era esse moralismo estúpido cristão e judaico, do álcool. A redescoberta de que vinho faz um bem tremendo à saúde. Não para embriagar, para inebriar. Prazer de viver. Soltar tudo. Soltar e limpar. E faz um bem danado para o coração. Então, este era o segundo banho. O banho que purificava o interior. E vou completar para vocês um hábito que foi lamentavelmente perdido. E esquecido. A religiosidade dominical. Talvez vocês não saibam, mas sim. Essa ideia do domingo como dia de descanso não tem nada a ver com macarronada da mama encher a cara. O domingo, ou o sétimo dia, sempre foi um dia de jejum. Por isso que não se podia trabalhar. Ou seja, um dia da semana, aliás, em grego, Kyriaki é domingo, o dia do Senhor. É um dia que você não poderia comer nada, só sucos e coisas para purificação, para limpar teu organismo. E dedicar-se, como você não devia trabalhar e fazer esforço, dedicar-se ao Deus do Senhor, à espiritualidade. Esta é a origem verdadeira do domingo. E não macarronadas, encher a cara e essa palhaçada que nós vemos hoje no mundo ocidental. Esta era a continuação do segundo banho de purificação. Um dia por semana não se come. Em bom português, para cagar tudo que toda a merda que ficou aí presa. Para soltar tudo. Para limpar, para purificar. Com um monte Seu francês está fluente, né, Vitor? Pois então, obrigado. Ainda falo bem. Agora vamos à terceira purificação que foi tão esquecida, que era ensinada justo logo para as crianças. Alguém até falou e já sacou. A purificação mental. Que era quando as pessoas iam para as terras, tomavam um vinho, um chazinho também, para conversar com os héteros e as héteras. Essa é a origem da palavra hétero e hétero. Eros para o outro. Essa é a origem da palavra hétero. Tá? Para refletir, para tirar para fora os rancores, os mal-estares, as tristezas e voltar para casa em paz. Bom, não temos termas. Mas não custava nada todo mundo chegar em casa e desligar essa porcaria dessa televisão, desligar esse celular e desligar tudo
e conversar consigo para limpar a alma. Esse é o banho interior. Você está falando de meditação, Vitor? A gente pode... É uma corrente disso daí? É a meditação? É um caminho possível? Entre tantos, Vitor? Porque às vezes parece que falta talvez um método para a gente começar a exercitar, pelo menos, essa solidão acompanhada de si mesmo, né? Olha, a meditação é preciosa. Sempre será. Poder se recolher a si próprio. Só que avisa os navegantes. Ficar meditando, achando que você vai entrar em harmonia cósmica, vai virar harmonia gósmica, tá? Nada a ver. Entende? Entre dentro de ti para refletir sobre o seu cotidiano. É bem diferente. Entre para que você possa abrir o espaço da paz, dos rancores, das coisas mal resolvidas. Aí sim você pode meditar, entrar em harmonia cósmica. Porque entrar em meditação, achando que você vai resolver a sua vida... Olha, meu amigo, eu estou cheio de pacientes meus que meditam todo dia. E estão em cada crise de ansiedade, de angústia assustadora. Tá? Porque estão pulando essa etapa. Você não pode entrar em harmonia cósmica se você está em desarmonia interior. Desarmonia interior é muito concreto. É parar de ter raiva, é parar de querer se vingar, é parar de ter maldade, é parar de querer... tudo bem que você foi vegetariano, comeu bem no restaurante, mas saiu querendo queimar pneu e matar todo mundo no trânsito. Não funciona. É hipocrisia. Infelizmente. Ô, Vitor, meu querido, nosso tempo está quase acabando aqui. Eu queria ler alguns comentários e aí eu queria te fazer mais provocações aqui. A Cláudia, ainda com relação àquela ideia de se podemos ter algum otimismo depois de um tapa na cara que a civilização está tomando, né? Ela falou que ela disse assim, eu preciso acreditar nas mudanças para tentar entender essa loucura toda. Os tempos são diferentes de quando ocorreram as pandemias antigas, disse ela. As mudanças devem partir do âmago de cada um para se espalhar para outros. Essa é a parte que eu concordo. A mudança tem que partir do sujeito para o mundo. Se for o contrário, pode não ter aí esse processo da gente bancar as nossas próprias ideias e a gente pode estar sendo gado de novo, né? A Ariane disse assim, depois dessa situação, ela percebeu que a situação só veio para revelar o que somos. Tem gente que já está estocando álcool gel, quem tem algum tipo de doença psicológica está ainda mais enlouquecido com surtos diários e por aí vai. Ela, sinceramente, não vê muita melhora. Ela acha que isso tudo vem para revelar quem são as pessoas. Então, essa é a opinião um pouco diferente aqui. E para completar aqui a Solange, sobre o momento atual, ela acha que estamos vivendo em tempos extremos, e esses extremos são um reflexo de uma velha consciência que não pode sobreviver mais, e talvez de uma consciência futura, do qual o próprio planeta e todos nós estão transformando essa velha consciência para uma nova, para escapar dos sentimentos negativos, ela coloca aqui. Ô, querido Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz. Você não foge da raia, não, né? Dá para organizar a vida do jeito que você fala, assim, Vitor? Dá para fazer isso de verdade? Ou a gente tem paliativos? Porque quando eu te escuto falar, e felizmente, se eu olhar para 10 anos atrás, ou 20 anos atrás na minha vida, eu vejo que eu evoluí em algumas coisas. Algumas bobagens eu deixo mais de lado, não preciso ganhar todas as discussões, tem hora que eu prefiro a paz do que ter razão, mas ainda tenho meu leãozinho de Nemeia dentro de mim, né? Que a violência interior aparece e tudo mais. Agora, quando o outro entra na conversa, Vitor, quando o mundo me incomoda, é que eu fico pensando, sabe, Vitor? Porque nossa vida também é relacional. De alguma forma a gente vai estar em relação com o mundo. É uma pergunta meio manual de autoajuda, que a gente tem um pouco de pavor, né?
Mas, no seu papel de terapeuta, qual é o principal auxílio que você dá de cara para o teu paciente, Vitor? Sem o qual toda essa possibilidade que você nos lança aqui não tem base. Qual é a principal, a prioridade, Vitor, para a gente ter algo, quem sabe, um pouco tangível, para cada um significar esse mito na sua própria vida, Vitão? O principal objetivo para os privilegiados que eu posso atender é entrar em contato consigo próprio. Traduzindo, coragem de ser independente do que se chama pressão social, que é uma ilusão, independente do que se chama sagrada família, que de sagrada não tem nada, está cheio de malditas famílias que massacram o indivíduo. Coragem de ser verdadeiro e assim se expressar. Este caminho da coragem de ser é árduo. Aliás, eu nunca disse que seria fácil. Escutei de uma paciente minha que dizia assim, mas, doutor, por que tem doer tanto? Eu disse, porque a psicoterapia mítica não tem anestesia. Coragem, assim de ser, encontrar o seu caminho, é a escolha de Sofia, aquela observação genial de Sófocles, de Antígona, frente ao rei. Entre eu ter de prestar contas aos homens e ter de prestar contas aos deuses, primeiro prestarei contas aos deuses, ou seja, a minha verdade e a coragem de ser. Mesmo que isso me custe a morte. Se for possível, prestarei contas aos homens. E vou te repetir quem fez isso para combater essa imbecilidade de felicidade hollywoodiana que anda na moda. Cristo, não me consta que foi ser feliz. Cristo prestou contas aos deuses. Moisés, Buda, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, só para citar alguns. Madre Teresa. Esta gente é um exemplo para nós. É um exemplo de luz. Eles prestaram contas ao divino. E poucos se lixaram se isso lhes custaria a vida. Tudo bem, não precisamos também nos matar. Mas, por favor, não sejamos tão covardes assim. Esta é... Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui que ela vai explorar um pouco. Claro, você poderia falar 15 dias sobre essa questão, mas no popular aqui para gente, o Eduardo levanta uma bola aqui. Ó, Vitor, no seu ponto de vista, as doenças psicossomáticas existem? Não só existem, como são meu trabalho desde que eu me conheço por gente. O psíquico nada mais é do que o orgânico funcionando. Eu trabalho no departamento de neuropatologia muscular e doenças autoimunes. Aliás, a doença autoimune, para mim, é um exemplo. É a AIDS de luxo. É uma doença onde o indivíduo destrói sua imunidade sem que haja um vírus. Uhum. Lúpus, esclerose múltipla, só para citar alguns. Miopatias inflamatórias, degenerações musculares. Não tem onde localizar e o indivíduo se mata. Vitor, falando de possibilidades de cuidado, o que o amor pode fazer pelo ser humano, Vitor, para a gente ir encaminhando o nosso papo? O que o amor pode fazer por nós? Falando do bom amor, o amor que liberta. Amor de verdade. O amor que permite, né? Assim, tô partindo da sua premissa. Não do amor que devora a alma do outro, isso, mas do amor que permite a liberdade. Isso. Então, é a única possibilidade, eu diria, para você. O amor verdadeiro, que é o Eros iluminante, que aquele babaca lá desse Paulo Coelho confundiu com o agape, as confusões que ele faz assim catastróficas,
E vende, né? Vende, claro, a mentira vende. O verdadeiro Eros é iluminante. E o verdadeiro Eros é a busca do nobre, belo e justo. Mesmo que isso custe a morte. É irrelevante. Querem exemplo disso? É só olhar para Cristo. É só olhar para Moisés, só olhar para Buda, só olhar para esses nossos grandes heróis. Eles buscaram um amor universal e, aliás, muitos foram mortos. Ok, não estou convidando ninguém a se matar, mas, por favor, né? Vamos ser menos malditos. Vamos buscar um pouco dessa dignidade. Eu não vejo possibilidade para a humanidade sem um mínimo de compaixão. Nascer, viver e morrer com dignidade e honra é a única lei que nós precisamos. Não precisamos de 10. Vale para todos. Isto é o verdadeiro amor universal. O resto, para mim, é balela. Vitor, na nossa jornada, e quando você nos conta sobre Hércules, e a palavra mesmo herói, né, heroína, que tem como sentido ir em direção ao sagrado. Sim. Né? O sagrado de cada um, claro, né? Tem o sagrado universal, os grandes valores humanos, mas há o sentido do sagrado individual, que é essa busca do destino a cumprir, né? No final da jornada de Hércules, quando ele sai da bestialidade, da brutalidade e consegue transcender, o seu pai Zeus vem buscá-lo. Sim. E é uma das imagens mais belas da mitologia, né, Vitor? Sair, ou seja, essa mensagem de esperança, de que é possível sair da brutalidade e, no momento da finitude, você ser levado aos braços do seu pai no Olimpo, né? É a única possibilidade que nós temos. Esse é o verdadeiro significado de apoteose. A apoteose, retornar ao divino. Não temos outra possibilidade. Num mundo onde nos alimentamos da morte e lamentos naturebas, todos matam para viver. Acordem para sair dessa brutalidade. É a única possibilidade. Sim. Então eu torço para que a gente possa, de verdade, e isso é sempre com muito cuidado para não parecer clichê, mas no cotidiano, nas nossas escolhas, pensar se a gente está nutrindo ou intoxicando um mundo. Essa para mim é a minha baliza cotidiana. E tem uma pergunta encomendada para fechar a conta aqui, Vitor. Essa aqui não pode faltar. O Reinaldo sempre traz essa pergunta. É uma pergunta em homenagem até ao nosso saudoso Antônio Abujanra, em que ele sempre perguntava no seu programa Provocações, ele perguntava, e agora o Marcelo Tassi também está fazendo essa homenagem, perguntando: Victor Salles, o que é a vida? É um mistério intransponível. Viemos aqui sem pedir. Partiremos sem querer. Só temos essa alternativa de aproveitar esse intervalo, ou desperdiçá-lo escandalosamente. O nosso grande desafio é recuperar a harmonia cósmica. A nossa grande catástrofe ocidental, e infelizmente hoje oriental também, é nos separarmos do cósmico. Nós criamos um indivíduo que nada tem a ver com a irmanação cósmica. Nós não temos outra saída senão recuperá-la. É tão absurdo, mas tão efetivo. Estamos em meio a mais ou menos 300 milhões de galáxias até hoje detectadas. Cada uma delas com 100 bilhões de estrelas.
que nós estamos fazendo aqui? Acho que precisamos recuperar a nossa irmanação cósmica. Meu querido professor Victor, eu só posso lhe agradecer muito, muito, muito. Eu estou compartilhando com o pessoal aqui o seu Instagram, o seu Facebook, tá? Você tem alguma outra forma de contato que você gostaria de deixar? Porque, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. E isso é uma recomendação. O professor Victor tem um vasto material gravado e escrito, os audiolivros do professor Victor, os livros publicados. Então, tem alguma outra forma de contato além do Instagram e do Facebook? E o Camilo pede aqui para você, Victor, ele tinha pedido, eu que deixei passar essa, ele tinha pedido a você 2 sugestões de livros, em geral, e uma sugestão de uma biografia. Ele está procurando boa leitura nessa quarentena, Victor. Está fácil. É só entrar no meu Facebook, no meu link, Edições Victor de Sales. Lá tem minhas obras. Escolham. A maioria deles estão disponíveis para compra online e para ter. Será um prazer. E tem alguma biografia que você recomenda? Uma biografia que tenha te marcado bastante, Victor? Você poderia recomendar? Para ser sincero, Felipe, eu não sou fã de biografias, não. Sabe por quê? Porque todo mundo quer ver como é que a pessoa viveu, fazer igual para ficar famoso. Não acho legal. Entendeu? Não acho mesmo. A única biografia que está valendo é a tua própria vida. Tá? Não precisa de ver a biografia como... Aliás, tem pessoas que foram muito catastróficas, pessoalmente, mas foram geniais como obras-primas. Você vê, por exemplo, Beethoven, esse gênio da música. A biografia dele conta que ele era um cara muito chato, muito mal-humorado, que, aliás, vivia brigando com a empregada dele. Você acha que se eu pegar e estudar a biografia de Beethoven, eu vou conseguir ser o gênio do Beethoven na música? Olha que eu estudei 25 anos de piano. E não cheguei nem à sombra dos pés da genialidade de Beethoven. E tem uma história assim, muito maliciosa. Dizem que ele vivia brigando com a empregada, né? Quando ele estava para escrever a 4ª sinfonia dele, ele teve uma briga homérica com o empregado, com que ele sempre se engalfinhava, porque ele não fazia como ele queria. Beethoven era notoricamente mal-humorado. Eu nunca ouvi falar que o gênio mal-humorado vai te fazer um gênio para compor músicas. Aí, um belo dia, ele chegou para ela e disse: não aguento mais você. Sabe o que ela fez com ele? O quê? Ela respondeu assim. Pronto, ele escreveu a 4ª. Tá de sacanagem, Vitor. Biografia é mera curiosidade Big Brother. Isso que eu quero dizer, entendeu? Não tem aí com biografias, entende? Eu quero é ver o gênio. O gênio Beethoven, para mim, está nas sonatas, nos quartetos, nas sinfonias. É lá que eu vejo. Agora, quando ele brincava com a empregada, que era mal-humorado, o que tem a ver com isso? Você entende o que quer dizer? Eu entendo, Vitor. Eu entendo muito e te agradeço. Abaixo Big Brother, pelo amor de Deus. É isso que quer dizer. Vitor, eu quero terminar aqui te agradecendo e eu quero repetir uma fala que a primeira vez que eu ouvi foi vinda de ti, dessa mulher da mitologia, talvez a maior heroína da mitologia, que é a Antígona. Sim. Quando você diz pra gente assim, e aí eu estou falando em nome de Antígona, e assim encerro o nosso bate-papo, pedindo para quem não fez ainda, não registrou sua presença, por favor, dá uma olhadinha aqui no chat. É só um link aqui, são 10 segundos. Antígona diz assim, né, Vitor? Nasci para o amor. Completa aí, Vitor. É a única lei que eu conheço, não preciso mais. Só conheço o direito universal de todos de nascer, viver e morrer com dignidade e honra. Não preciso de mais mandamentos. Basta.
Maravilha, Vitor. É o que eu desejo a você sempre, que tenha uma vida cheia de dignidade e honra. E obrigado pela sua generosidade intelectual. E espero te reencontrar em breve. A vocês que estiveram conosco aqui, muito obrigado. Busquem as obras do professor Victor. De forma muito lúcida, elas pessoalmente me ajudaram muito no meu caminho. Então, tenho mais essa gratidão ao professor Victor. E o pessoal pode comprar online, se quiser, tá? Claro, tem Tranquilo. aqui os seus contatos, o pessoal te procura, o pessoal busca referências. Recomendo muito os audiolivros também, que são gostosos de ouvir. O professor Victor tem uma retórica maravilhosa, tem umas histórias incríveis. Adoro o audiolivro do Simpósio, mal traduzido como Banquete. Quando ele fala das heteras, dos heteros, da obra de Platão, Simpósio, que é uma delícia, que fala sobre o amor. Busquem saber, minha gente. Um beijão, Vitor. Até beijo breve. Beijo para vocês, meus queridos. Sem mais expressão. Tchau, pessoal. Grande beijo. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, queridão. Até mais. Tchau.